Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo e que está sendo dúvida aí de muitos candidatos que concorrem no processo seletivo 2021 para contratação, no caso de ASB, ATB e também o analista da educação, e no caso de convocação para o professor, o especialista e também o inspetor de escola. Olha gente, acompanhe esse vídeo porque nós vamos falar sobre a designação excepcional, aquela que é por e-mail, também chamada de presencial, e eu vou explicar a nuance dessa situação presencial para vocês. Vou explicar detalhe por detalhe, ponto a ponto a gente vai comentando esse vídeo, parando e discutindo para vocês. Acompanhe comigo sobre designação, sobre convocação, contratação excepcional, aquela por e-mail. Na tela para você. Então pessoal, sobre essa designação por e-mail, mas antes, definir aqui que ela é chamada de designação excepcional. É uma situação excepcional porque o ideal seria se fosse sempre presencial, como aconteceram nos anos anteriores. Eu lembro que no dia 17 de março de 2020, as escolas teriam ali o seu último dia letivo. Desde então, a escola encontra-se fechada. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, exatamente dia 11 de março, então daqui a alguns dias nós vamos completar aí, pessoal, um ano com a escola completamente fechada. Nós vamos lembrar do dia 17 lá atrás, quando de fato nós estávamos na escola presencialmente pelo último dia. Mas vamos seguir com o vídeo aqui, porque eu vou falar sobre a instrução complementar número 1, SEE, SGP Gabinete. Inclusive já fiz um vídeo falando sobre essa designação importante, tá pessoal? Publicado no dia 19 de fevereiro de 2021. Vamos fazer primeiro uma síntese geral aqui dos pontos mais importantes até chegar na situação do e-mail. Eu vou explicar para vocês exatamente como que funciona. Avaliação da real necessidade da contratação temporária, convocação em responsabilidade solidária é de competência do diretor da Superintendência Regional de Ensino, do analista da educação, caso inspetor de escola, e também do diretor ou do coordenador de escola para aquelas escolas que têm até 100 alunos. Vamos tratar aqui então da contratação temporária, convocação, que será processada nos termos da legislação vigente, e sempre observando, pessoal, atenção nisso aí, a gente não pode contratar sem critério. A designação ela tem que respeitar alguns critérios, o artigo 30 da resolução, mas importante dizer que ela tem que respeitar algo fundamental, que é a questão da ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos. Se não for assim, não tem legalidade, tá pessoal? E aí nesse caso cabe recurso. Então fica atento nisso aí. A direção da unidade de ensino, o diretor de escola, o coordenador, ele deverá cadastrar todas as vagas excetuadas os itens 13, 14, 15, aquelas lá, campo, quilombolas, apoio. Está tendo muita repercussão daquela designação do professor de apoio, porque houve uma tabela. Eu também comentei um vídeo sobre essa tabela de autorizações com o que parece uma redução drástica nas contratações de professor de apoio. Repercussão aí, tá pessoal? Muita gente preocupada com essa situação. As vagas estão lá no controle de quadro pessoal.educacão.mg.gov.br/divulgação. Eu vou colocar aí também na descrição do vídeo esse link para você clicar e ser direcionado para a questão dessas vagas que já estão saindo, pessoal, mas realmente uma redução drástica no número de contratações de professor de apoio, hein? Atenção aí. E aí, nós estamos colocando aqui essa informação que essas vagas têm que ser inseridas, cadastradas no SISADP, observando os limites do Comporta, que é a quantidade de servidores que tem na escola, e claro, a real necessidade, tem essa data a partir de 25 de fevereiro. Serão autorizadas contratação temporária e convocação para as funções consideradas indispensáveis nos termos da legislação vigente. Nós temos aí as funções, ó, analista educacional, inspetor, ATB, especialista, o professor regente de aulas, o professor regente de turma que dá aula para o primeiro ao quinto aninho, o professor eventual que eventualmente substitui professor, ajuda ali, auxilia com o supervisor pedagógico, o professor de uso de biblioteca, pessoal, então tem essas situações. Será autorizada a contratação temporária para a função de ASB
que é indispensável para o funcionamento da instituição de ensino. Agora vamos acompanhar essas importantes informações. As unidades de ensino deverão registrar todo o processo em ata e adotar os seguintes procedimentos. Então acompanhe comigo. Olha, pessoal, agora nós vamos discutir ponto a ponto como que funciona essa designação excepcional. A primeira coisa indispensável para a designação é o registro em ata. Qualquer problema que o candidato tiver, peça uma cópia da ata. Aliás, peça não. Olha, pessoal, você quer saber? O gestor, quando termina o processo ali de registro de ata, ele tem que enviar um comunicado para vocês. Então, às vezes é importante digitalizar e mandar a ata. Manda a ata ali, que vai estar constando todos os candidatos que participaram do processo, ou pelo menos aquele que ganhou, a sua classificação. E lembrando, pessoal, que antes de mandar esse resultado, ele já deverá ter sido averiguado pelo inspetor da escola, que tem uma função primordial nesse processo de contratação excepcional. O diretor não contrata sozinho, ele não analisa as vagas e fala assim, esse aqui é o melhor classificado, vou contratar, está com a documentação em dia. Não! Tem que ser deferido pelo inspetor da escola. O diretor não manda todos os e-mails para lá. Ele faz a triagem, verifica o candidato melhor classificado e manda para o inspetor. Feito isso, o inspetor dá o ok e aí ele divulga o resultado, registrando em ata todas essas observações. Mas vamos seguir aqui para vocês aí, ó. Após a aprovação da vaga pela SE, lembrando que o diretor colocou no CISADP, essa vaga passa pelo diretor, pelo inspetor, pela regional e pela cidade administrativa, Secretaria de Educação. Aprovou a vaga, vamos seguir com a leitura aqui. A unidade de ensino deverá gerar o edital de contratação, temporária convocação, com a antecedência de 24 horas e registrar na observação o e-mail institucional da escola. Então, você vai gerar lá o edital naquele site que eu acabei de falar, esse que está aparecendo na tela para você nesse momento. O dia, vamos colocar uma suposição aqui, dia 12 de março, está marcado às 10 horas da manhã. Então até 10 horas da manhã os candidatos podem mandar a documentação. Agora passou 10 horas, acabou, e aí vai ser feita a seleção daqueles candidatos. Mas essa vaga, ela tem que estar disponível no mínimo 24 horas de publicação. 24 horas de publicidade para os candidatos. Ok, pessoal? Então vamos seguir com o vídeo aqui. Os candidatos interessados na vaga divulgada deverão enviar e-mail à unidade de ensino até a data e horário do edital, informando a sua classificação e encaminhando cópia em formato PDF de toda a documentação em conformidade com o artigo 30 da Resolução 4498. Vai lá no artigo 30, pega a documentação e escaneia toda ela, transforma em PDF. Pessoal, vocês querem que eu explique para vocês, através de um vídeo, como que a gente transforma um documento em PDF? Depois eu faço esse vídeo, coloca nos comentários aí, que depois eu fico devendo esse vídeo para vocês. Mas olha aí, vamos explicar esse trecho aí dessa importante instrução número 1. Está dizendo aí que o candidato que é interessado na vaga deverá enviar e-mail à unidade. Então você coloca lá no e-mail, atenção, até a data e o horário do edital. Presta atenção nisso. Informando sua classificação e encaminhando cópia em formato .pdf de toda a documentação. Então você não vai mandar imagem, não está de acordo com a instrução número 1. Então candidato eliminado. Olha, pessoal, tá aí, ó, em formato .pdf. Não tem que mandar em outro formato. Tá aí. Até achei muito rigoroso esse processo, mas para quem está apurando, pessoal, fazendo a apuração de vários candidatos pela internet, recebe aquela enxurrada de e-mails, imagina se cada um mandasse um formato, e às vezes o computador não tem nem o conversor, dependendo da situação. E aí o legislador optou em insistir nessa tese do .pdf, que é um documento muito comum. No artigo 30 a gente tem que parar para chamar a atenção de vocês, porque tem pessoas perguntando se é para mandar em PDF aquele anexo 2, que é o questionário de antecedentes clínicos. Não precisa, pessoal. E vou dizer por quê. Porque aquele formulário tem que ser entregue em envelope lacrado no ato da assinatura do QI. Então você não vai levar, não vai mandar esse documento, até porque ele vai estar lacrado e ele diz respeito tão somente aos seus aspectos clínicos. E essa é uma questão sua, pessoal, e deve ser entregue no ato da assinatura do QI para o diretor em envelope lacrado, eu insisto em dizer. Então não se preocupe, porque nenhum candidato será desclassificado ou não será chamado porque não apresentou o anexo 2. Não pode fazer
ele em PDF e mandar. O diretor não pode ter acesso a esse documento, tá, pessoal? Isso é uma informação para a CEPLAG, caso seja necessário. Isso se amanhã o sindicato une os trabalhadores de educação não entrar aí com alguma ação ou algum pedido para reconsiderar isso aí, porque a gente sabe que esse anexo 2 é complicado. Mas vamos seguir com o vídeo aqui. E as pessoas também perguntam sobre atestado médico, né? Como o candidato que não tirou licença para o período superior a 15 dias, ele pode, a partir da assinatura do QI, tem um prazo aí de 30 dias, então entende-se que não precisa também de mandar. Agora, se você quiser mandar o atestado médico conforme o anexo 1, modelo novo ou modelo antigo, também não haverá problema nenhum. Então vamos seguir com o vídeo aqui. A direção da escola de ensino deverá classificar os candidatos que enviaram e-mail conforme a listagem geral do município de candidatos inscritos na função que se inscreveu e deverá conferir a documentação do candidato melhor classificado que atender aos requisitos da legislação vigente. Então, não tem muito o que falar aqui. Vamos seguir. A direção da unidade de ensino deverá enviar por e-mail ao inspetor escolar responsável pela escola a ata do processo de contratação temporária, convocação, e a documentação do candidato selecionado até a finalização de todo o processo. Nesse momento, então, depois de recebidos todos os e-mails, o diretor faz o que eu falei, triagem, observa ali qual é o candidato no município melhor classificado e manda essa documentação, olha o que está falando aí, ó, junto com a ata para o inspetor da escola referendar. Após verificação, o inspetor escolar deverá informar a unidade de ensino por e-mail, então tem que ser tudo registrado, porque se couber recurso, você tem toda essa comunicação. Se o candidato atendeu aos requisitos conforme a documentação apresentada e o disposto nas legislações vigentes, validando todo o processo. A direção da unidade de ensino enviará e-mail ao candidato selecionado, agendando, e aí entra a questão presencial. É nesse momento que a designação, a convocação, a contratação passa a ser presencial com todos os candidatos? Não, somente com aquele candidato que foi selecionado. Então, é uma vaga, vai aparecer só um candidato na escola, aquele que foi selecionado. Tá, pessoal? É assim que funciona. Veja bem, vamos continuar aqui. Agendando data e horário para o comparecimento à unidade de exercício, munido de toda a documentação, é claro aí, ó, nos termos da legislação, que quer dizer originais e cópias vigentes, confirmando os documentos em formato PDF encaminhado por e-mail. Mas leve as cópias e os originais, principalmente os originais, para confirmar. E como a legislação fala que tem que levar a cópia original, leve as originais e as cópias. Repito sempre essa tese para não ter problema. Após a conferência de toda a documentação, estando correta nos termos do artigo 30 da 4498, será preenchido e assinado o QI e o contrato temporário ou termo de convocação, finalizando o processo. Caso o candidato não apresente a documentação prevista na resolução, será desclassificado e a escola convocará o candidato subsequente para a conferência da documentação, refazendo os procedimentos após o encaminhamento ao inspetor escolar. Agora é interessante que somente depois, quando você confirma no ato da assinatura do QI ali, é que você comunica os candidatos do candidato ali que foi eventualmente selecionado. Olha para vocês verem, pessoal, tá aí, ó. Para garantir a transparência e a publicidade do processo, após a efetivação da contratação temporária e convocação, quer dizer, efetivou-se a contratação temporária. Como é que se efetiva a contratação? Com a assinatura do contrato, com a assinatura do QI. E aí você o que faz? Deve a direção comunicar por e-mail ao inspetor escolar responsável pela unidade e a todos os candidatos do processo com as suas classificações e o nome do contratado convocado. Então, pessoal, importante passar essa informação para vocês. Após a efetivação da contratação temporária convocação,
a direção da unidade de ensino deverá comunicar por e-mail ao inspetor escolar responsável pela unidade e a todos os candidatos do processo com as suas classificações e o nome do contratado convocado. Às vezes as pessoas perguntam assim: Tancredo, quanto tempo que tem que receber essa comunicação? Olha, pessoal, a partir do momento em que o diretor convocar o candidato que foi selecionado, para ele comparecer apresentando as vias originais e cópias, ele então, nesse momento, assinou o QI, aí naquele momento ele já tem a obrigação de comunicar. As orientações acima se aplicam no que couber convocação para a função de inspetor de escola. Importante passar isso para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os recursos da contratação temporária, presencial, convocação presencial em caráter excepcional. Olha os recursos aí. Caberá recurso contra resultado de contratação temporária presencial, convocação presencial em caráter excepcional, observando o seguinte: o pedido contendo fundamentação clara e sucinta será dirigido à autoridade que proferiu a decisão e será encaminhado para o e-mail da unidade respectiva disponibilizado no edital. Então você vai mandar o recurso para quem? Para a escola, para o diretor da escola. No prazo de 3 dias úteis, contados a partir da ciência pelo interessado do teor da decisão. A autoridade administrativa que recebeu o pedido terá o prazo de 5 dias úteis, o diretor da escola, quem estiver designando ali, para decidir sobre sua procedência ou improcedência e dar ciência ao interessado formalmente por e-mail. Ele responde, 5 dias, responde, e da decisão proferida caberá recurso à autoridade imediatamente superior. Quem que é? Superintendência Regional de Ensino, o prazo de 3 dias úteis, contados a partir da ciência pelo interessado do teor da decisão, acrescido do pedido e da decisão proferida. A decisão definitiva será comunicada formalmente por e-mail ao requerente até 15 dias úteis contados do recebimento do recurso. O recurso não terá efeito suspensivo e em hipótese alguma será conhecido quando interposto fora do prazo, quando não contiver fundamentação clara e precisa ou quando interposto por quem não seja legitimado. Para encerrar, só lembrando, pessoal, das datas aí da segunda chamada, fique atento aí, dia 13/3 a partir das 13 horas desse sábado. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal da Educação. Se você gostou, deixa um like e compartilha esse vídeo para todo mundo. Um grande abraço para você, pessoal. Fique em paz e que Deus te abençoe.